convido você a ficar em pé comigo, pegue a sua Bíblia e vamos ler juntos estes 2 versículos. Êxodo 25, verso 8 e verso 9. Diz assim, meus irmãos, verso 8: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos muito te agradecer por esta igreja, por estes irmãos, te agradecer pelo cuidado do Senhor sobre nós. Obrigado pela honra que temos de ouvir a tua palavra. Obrigado porque a cada domingo o Senhor tem enriquecido a nossa vida e nos dado o alimento do céu para continuarmos firmes, te servindo, te louvando, te exaltando através da nossa vida. Pai, fale conosco hoje e edifique o nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Deus conosco. Estas palavras que nós acabamos de ler, meus irmãos, são palavras do Senhor nosso Deus a Moisés. E Deus estava revelando a Moisés aqui o seu desejo de construir o tabernáculo. O tabernáculo, podemos dizer que é a manifestação do cuidado de Deus para com o povo de Israel. Deus desejou estar no meio daquele povo, Deus desejou caminhar com aquele povo durante o deserto. Então ele pede a Moisés para construir este tabernáculo. Interessante que ele diz: e me farão um santuário. Tabernáculo nada mais é do que era uma tenda portátil. Tenda essa, meus irmãos, com muitas peças, muitíssimas peças. E aonde o povo acampava, eles então levantavam este tabernáculo. Quando começavam a marchar ou a caminhar pelo deserto, eles iam lá e desmontavam o tabernáculo e continuava na peregrinação ali no deserto. Deus vai dizer também: e me farão um tabernáculo, um santuário, e habitarei no meio deles. Olha que bonito, que maravilhoso. Deus mostra o propósito deste tabernáculo, o propósito desta tenda. Era, na verdade, para proporcionar um lugar para Deus. Ali, meus amados irmãos, para que Deus pudesse ali habitar com o seu povo. O tabernáculo era símbolo da convivência de Deus com o povo, da convivência de Deus com o homem. Era Deus no meio do seu povo, era Deus manifestando a sua presença ali no meio daquele povo no deserto. Haja vista que sempre foi o desejo do nosso Deus habitar com o homem. Sempre foi o desejo do nosso Deus fazer parte da nossa vida. Isso é maravilhoso. Então, hoje, como Dia dos Pais, eu creio que esta é a primeira lição que os pais e todos nós, inclusive os pais, devem tirar hoje à noite para o seu coração. Sempre foi desejo de Deus caminhar contigo. Sempre foi desejo de Deus sustentar a sua vida. Sempre foi desejo de Deus estar perto de você para te defender, ter comunhão contigo, ter comunhão comigo. Sempre foi desejo de Deus. Sempre foi desejo de Deus se relacionar conosco. Isso é maravilhoso, meus amados irmãos. Sempre foi desejo dele participar.
É tão bom, isso tira uma carga das minhas costas quando eu me vejo, né? Não só como marido, como pai, de que ele quer participar da minha paternidade. Eu não sei ser pai, né? É a primeira vez que vocês estão sendo pai, para mim é a primeira vez, né? Nunca... É a primeira vez que nós somos sendo pai, não houve um treinamento para nós de como ser pai, né? E nós podemos ter Deus participando conosco desta paternidade. E não somente isso na sua vida, minha irmã, na sua vida, jovem, que está comigo hoje à noite. Interessante que Deus vai dizer para eles: olha, vocês não vão criar o tabernáculo. Não será da maneira como vocês querem. Não vai ser algo do desejo do coração de vocês. Não é isso que eu quero. Veja o versículo 9, que bonito. Ele vai dizer: conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Não é como você quer, Moisés. Não será como o povo de Israel quer. É conforme o modelo que eu vou mostrar para vocês. O tabernáculo, meus amados irmãos, era uma fotocópia autenticada. O que é uma fotocópia autenticada? Eu creio que cada um de nós já fizemos isto. É um documento, não é isso? Quando você vai no cartório autenticar algo, é um documento reconhecidamente autêntico, tanto quanto ao original. Isto é é uma fotocópia autenticada. É um documento reconhecidamente autêntico, tanto quanto ao original. E quando nós olhamos para o tabernáculo, ele é uma fotocópia autenticada. De quem? Do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o original do tabernáculo. Porque o tabernáculo é uma figura do nosso Senhor Jesus. O tabernáculo é um tipo de Cristo. Cristo é o original. Todas as suas peças, todas as suas medidas, é uma fotocópia do Messias, de Jesus, do Salvador. Mas não somente isso, há um autenticador. O autenticador do tabernáculo é o Espírito Santo de Deus. E há um livro onde está registrado. E o livro que está registrado, esta fotocópia, é o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Verso 40 do capítulo 25. Veja o que ele vai dizer. Deus vai dizer a Moisés: Moisés, atenta, Moisés. Atenta, ou seja, tenha cuidado, rapaz. Trate de fazer, pois que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Não é nada, Deus não deixou nada para a imaginação de Moisés. Deus não deixou nada para a inspiração de Moisés. Não, trate de fazer, tome cuidado de fazer conforme o modelo. E louvado seja Deus, Moisés foi fiel com os filhos de Israel. Moisés e os filhos de Israel fez exatamente como Deus mostrou. E Deus se alegrou disso. Abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 39. Vamos até lá. Êxodo 39, verso 42 e o verso 43. Êxodo 39, 42 e 43, veja só. Vai dizer assim, conforme, é o término do tabernáculo, vai dizer, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés,
Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Olha o verso 43. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito, como o Senhor ordenara. Assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Oh, amados irmãos, Deus abençoou, Deus se alegrou, porque eles fizeram tudo mediante a palavra do Senhor. Meus irmãos, que grande lição! Que grande lição para mim como pai, para você como pai, para alegrar, para que nós venhamos, mãe e pais aqui presentes, filhos, ter a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Quer ter a bênção do Senhor? Faça conforme tudo quanto o Senhor lhes mandar. Faça conforme tudo quanto o Senhor deixou na sua palavra para você fazer. Eu acho lindo quando Deus fala com Josué. Lembra de Josué? Deus vai dizer assim a Josué: não te aparte da boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado. Lembra das palavras de Deus para Moisés? Olha, atenta, tenha cuidado. Deus está falando a mesma coisa agora para Josué. Ele está dizendo: tenha cuidado de quê? De fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Por quê? Então farás prosperar o teu caminho e você serás o quê? Bem-sucedido. Oh, irmão, como é maravilhoso saber disso. Como é maravilhoso quando eu estou diante do Senhor, eu serei bem-sucedido nos meus feitos. Deus irá me abençoar, Vitor. Deus irá abençoar a minha família. Deus irá abençoar as faltas que eu tenho com as minhas filhas como pai, como mãe, como filha, como irmão. Deus nos abençoe e nos faz prosperar e ser bem-sucedido quando nós aplicamos e guardamos a sua palavra em nosso coração. Isso é maravilhoso. Ao concluir, a palavra de Deus diz que a glória de Deus, Laércio, encheu aquele lugar. Capítulo 40 aí mesmo, verso 34 e 35. Então, quantos estamos? Estamos juntos, meus irmãos? Amém? Então, aqui é a conclusão, eles já haviam concluído. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o templo. Oh, amados irmãos, a glória do Senhor é o Shekinah de Deus, ou Shekinah. Shekinah é quando a glória de Deus se manifesta. Esse é o Shekinah de Deus. Meus irmãos, quando nós fazemos aquilo que está de acordo com o Senhor, Deus enche a nossa vida com a sua glória. Deus enche a nossa família com a sua glória. Deus enche a sua igreja com a sua glória. Porque é agradável a Ele. Glorifica a Ele, alegra a Ele, Ele enche a nossa vida, e seja o que for na nossa vida, que está de acordo com a sua vontade, Ele inunda, Ele banha, Ele toma com a sua glória. Oh, que Deus nos abençoe, que a nossa vida seja cheia da glória do Senhor. Que o nosso coração seja cheio da glória do Senhor. Meus irmãos, conclui o tabernáculo. E é esse aqui, ó. Olha só que lindo. Lá no meio do deserto tem essa construção. Está lá
esse lugar aonde o povo se achegava. Não era pequeno, para os irmãos terem uma ideia, tinha 45 metros de comprimento e 22 metros de largura. Essa tenda tinha um valor, primeiramente, de significado, um significado espiritual. Mas essa tenda aí no meio do deserto, onde o povo ia, tem um valor também monetário. Tem um valor aqui de valores, porque há nessa tenda ouro. Há objetos dentro dessa tenda que foi feito de ouro maciço. E as tábuas eram tábuas de acácia, madeira de acácia, revestidas de ouro, prata, bronze, linho fino, pele, pelos. Era algo de um valor estrondoso, extraordinário. Essa tenda no meio do deserto. Mas tudo isso havia uma funcionalidade. Deus não não pediu para fazer o tabernáculo apenas por estar ali. Tudo ali, amados irmãos, havia uma função. E tudo ali era convidativo. Você já imaginou no deserto e você olha algo como isso, algo muito convidativo? Aquele lugar era um lugar santo, porque o santo Deus manifestava a sua presença ali. Mas aquele lugar não excluía pecadores. Aquele lugar não excluía pecadores. Sabe aquele chefe de família israelita? Sabe aquele chefe de família que havia errado? Ele havia tropeçado em algo, ele havia falhado, talvez em casa com os seus filhos, com a sua esposa, ou com o seu vizinho de tenda. Talvez aquele homem havia desobedecido, talvez aquele homem tinha murmurado de algo. Ele era um homem fraco como nós. Todo tempo o homem é fraco depois do pecado. Aquele homem então, ele chega a este lugar puxando uma ovelha, um cordeiro, amarrado em uma corda. Aquela ovelha, aquele cordeiro, ele separou ela exatamente para este momento. Ele não foi lá e falou, não, eu vou levar aquela, não. Era uma que ele tinha preparado, separado para este momento. E ele sai de casa. Ele sai de casa puxando esse animal. Ele está triste. Ele está angustiado. A sua consciência o acusa. Ele não está bem, o seu coração está pesado, ele reconhece a sua impotência, ele quer fazer o certo, mas ele não consegue, ele quer fazer o melhor, irmã Lude, mas ele não consegue. Não é isso que Paulo disse? Que nós queremos fazer o certo, mas nós não conseguimos, porque o pecado habita em mim, e aquilo que é certo eu não faço, mas o errado que eu não quero, isso eu faço. Esse é este homem é a nossa figura, somos nós nele. E ele então, amados irmãos, está indo em direção. E aqueles passos daquele homem para este lugar são os passos mais importantes da sua vida. São os passos mais importantes da sua vida. Ao chegar lá, ele vai encontrar primeiramente uma porta. Uma porta. Só havia uma porta. Só havia um único meio para entrar naquele lugar.
Toda a extensão era cercada com linho fino, uma cortina de linho fino, nada mais, nada menos do que 2,20 metros de altura. Ele não podia pular. Talvez ele pensasse, talvez se eu cavar aqui, eu consiga entrar lá dentro. E ele talvez até tentou cavar, Marília. Ou talvez ele pensasse, a porta está um pouco longe, eu quero pular por cima. Quantos dos irmãos já brincaram de fazer cadeirinha assim? Né? Lembra, irmão Agenor, irmão Santiago? A gente fazia assim para a pessoa subir. De repente ele chamava algum dos seus amigos, faz uma cadeirinha para mim pular. Deixa eu subir no seu ombro, eu quero cair lá dentro do tabernáculo. E de repente um sacerdote chegava, não, há uma porta, tem uma porta lá na frente, do lado leste, aonde o sol nasce, você precisa dar a volta. E quando ele chega lá, ele encontra essa porta. Essa porta, meus amados irmãos, era uma porta que estava sempre aberta. Era uma porta, meus amados irmãos, que ninguém era impedido de entrar. Era uma porta ampla. Abra sua Bíblia para Êxodo 27, veja a porta. Êxodo 27, 16. 27, 16. Êxodo 27, 16. Quantos acharam? Amém? E a porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados, de azul e púrpura. Ao valor desta porta, e carmesim, e de linho fino, obra de bordador, e as suas colunas 4, e as suas bases 4. Note, amados irmãos, que tinha 20 côvados. Sabe quanto significa 20 côvados? 9 metros tinha essa porta. Nós estamos usando o côvado 0,45. 9 metros essa porta. Você já imaginou uma porta de 9 metros? E essa porta estava aberta. Era uma porta magnífica. E aquela porta estava convidando aquele homem a entrar. Era uma porta inconfundível. Era uma porta distinta. Ninguém podia errar aquela porta. Ninguém podia, meus irmãos. Oh, irmão, sabe o que aquela porta significa? Significa o nosso Senhor Jesus. Oh, amados irmãos, o Senhor Jesus, Ele disse, eu sou a porta. E é uma porta ampla, é uma porta aberta. É uma porta, meu irmão, magnífica, inconfundível. É uma porta que todos podem entrar. Jesus Cristo diz, vinde a mim, alguns que estão cansados e oprimidos. Amém? Amém. Quem disse? Pediu? A irmã de nós. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Esse é Jesus. Mas você lembra daquele homem que queria pular a lateral? Lembra daquele homem que queria fazer a cadeirinha? Existem muitas pessoas hoje igual àquele homem. A porta está aberta, mas eles querem passar pelo lado, irmã. Eles estão querendo achar um meio de ir até Deus. Eles estão querendo buscar ajuda. E nós estamos falando no lugar daquele sacerdote. Queridos, não. Há uma porta aberta para você. E talvez você hoje à noite é aquele homem que está tentando chegar a Deus, pulando as cortinas. Talvez você está se sacrificando, cavando, tentando entrar por baixo. Querido, escuta bem.
Há uma porta aberta, ampla para você. Você não precisa se esforçar. A porta já foi aberta. Louvado seja Deus. Eu também descanso como pai, sabe por quê? Porque eu como pai e você, pai que está aqui, há uma porta aberta para nos ajudar, irmão Agenor, irmão José Maria, irmão Santiago, irmão Michel, que é pai, todos os pais aqui. Muitas vezes nós não sabemos lidar, nós não sabemos como resolver uma situação dos nossos filhos já casados, que estão passando por momentos difíceis. Nós somos limitados. Mas lembre-se, querida, há uma porta aberta para nós, amém? Há uma porta onde nós podemos ir e entrar por ela e achar socorro, achar sabedoria, achar direção, achar graça, achar misericórdia. Então não se preocupe. Não tente cavar para poder achar uma solução. Muitas vezes eu olho para as minhas filhas e falo, meu Deus, né? Tantas coisas que elas precisam e eu não consigo resolver. E eu tento tirar os cabelos que eu não tenho. Mas eu não devo fazer isso, eu devo apenas entrar pela porta. Eu devo apenas ir a Jesus e clamar pela sua misericórdia. Deus, Pai, eu não sei como fazer, me ajuda. Então saia daqui hoje com essa certeza no seu coração. Há uma porta aberta para nos ajudar a ser melhores. Melhores pais, melhores mães, melhores filhos. Vitor, há uma porta aberta. Amém, queridos? Caminhando para o final. Aquele homem entra, porque ele achou a porta. Lembra que ele queria pular? Não, tem uma porta aberta. E, amados irmãos, ele entra no pátio. Ele entra no pátio com a sua ovelha. E ele não deveria estar lá sem o animal. Lá não era lugar de passeio. Se alguém chegasse lá, deixa eu dar uma olhadinha como está indo. Ei, vai para casa. Aqui é lugar de serviço. Você não deve estar aqui. Então ele tinha que estar lá com um animal. E de repente, quando ele chega com aquele animal, lembra que ele está triste? Lembra que ele está amargurado porque ele está diante das suas impossibilidades. De repente vem um sacerdote e fala para ele, ô querido, que bom que você veio aqui. E ele diz assim, olha, eu estou aqui porque eu falhei, eu pequei, eu estou doente, está doendo aqui dentro, eu não estou bem. E aquele sacerdote vai dizer, meu amigo, você veio no lugar certo. É aqui, é o lugar para os fracos. Aqui é o lugar para os doentes. Aqui é o lugar para os que falham. É aqui, você veio no lugar certo. E você vai olhar para Jesus lá na frente. Jesus vai dizer, os sãos não precisam de remédios, mas sim os doentes. Somos nós. Jesus vai dizer que há misericórdia nele. E aquele sumo sacerdote ou sacerdote vai dizer, querido, aqui é um lugar de misericórdia. Aqui é o lugar onde você é aceito. Se ele fosse brasileiro, né, com certeza dava um abraço naquele israelita. Que o brasileiro, ele tem esse negócio, né? Talvez esse povo, ele é um povo mais. Mas se fosse um brasileiro, ia abraçar ele e falar, nossa, que bom que você veio aqui. E ele vai olhar para ele e vai dizer, opa, eu vejo algo. Você trouxe a única coisa que você precisa. O que era? O que ele havia levado que era a única coisa que ele precisava? E o que é o sacrifício? O animal, o cordeiro. Ele vai olhar, poxa, você veio do jeito que você está. E você trouxe a única coisa que realmente você precisa. Vem cá.
E ele vai levar aquele rapaz, aquele homem, para cá. Altar do holocausto. Vem cá, querido. E ele vai trazer aquele homem, aquele animal. Eles vão subir uma pequena rampa, porque ficava um pouco levantado este altar de holocausto. E aquele sacerdote diz: coloque a sua mão sobre a cabeça do animal. E ele colocava a mão sobre a cabeça do animal. E ali ele confessava o seu pecado. E ali ele abria o seu coração. E ali era um ato solene. Era algo muito sério. E ali ele transferia a sua culpa para aquele animal. O sacerdote, após aquele homem colocar a cabeça, ia e cortava o pescoço daquele animal. Aquele animal inocente recebia o preço do pecado, da culpa, por meio da sua morte ali. Por meio da sua morte. E a culpa daquele homem que chegou triste, angustiado, era tirada. E aquele homem suspira aliviado, porque desde sempre o pecado e o erro nosso é um peso sobre as nossas costas. Será que acontece só comigo, que quando eu faço algo errado eu fico com o coração pesado? Acontece com você também? Aquele homem, ele chegou todo pesado, e agora ele suspira aliviado depois daquele ato. E ele diz: obrigado, Deus. E o sacerdote vai dizer para ele: agora você pode ir para casa. E ele vai para casa diferente de como ele saiu de casa. Ele vai para casa alegre, porque quando Deus remove as nossas culpas, há uma liberdade no nosso coração, não é verdade? Conhecereis a verdade vos libertará. Ele estava preso, ele estava triste, ele estava angustiado. E agora ele vai para casa. Oh, irmão, como isso é maravilhoso. Mas talvez poderia haver algum que poderia dizer: mas é só isso? Não tem mais nada para ser feito? Aí o sumo sacerdote falou: não pode, acabou, é só isso aqui. Mas será que não tem mais nada para ser feito? Aí o sacerdote dizia: não, pode ir para casa. Aí ele dava alguns passos e voltava para o sacerdote e diz: não há mais nada, tem certeza? Eu quero fazer mais alguma coisa. E o sacerdote dizia para ele: não, querido, está feito, pode ir para casa sossegado. Sabe o que esse homem representa? Representa muitos que não estão depositando a sua confiança total no sacrifício de Jesus. Estão tentando fazer mais alguma coisa. E Jesus Cristo diz: está consumado, está feito, você pode voltar para a sua casa, você pode ser perdoado, o peso foi tirado do seu coração. Porque aquele animal morto representa o Senhor Jesus. Aquele altar de holocausto é o altar do sacrifício de Jesus, a cruz. Assim como aquele altar está levantado, Jesus também foi levantado na cruz por nós. Aquele sangue Laércio vertido daquele animal simbolizava o sangue de Jesus na cruz do Calvário por nós. Louvado seja Deus, porque eu também posso ser e eu sou um pai redimido pelo sangue de Jesus, amém? Eu tenho paz no meu coração, vocês têm paz no seu coração, você é uma pessoa completa, uma pessoa satisfeita, você é uma pessoa perdoada, porque você foi até o altar de holocausto, a cruz do Calvário, aonde Jesus Cristo derramou o sangue dele por nós. Louvado seja Deus. Oh, irmão, como isso é maravilhoso, como isso é grandioso. Eu quero terminar dizendo das 4 pontas do altar. Note que nas 4 pontas do altar de holocausto
Em cada ponta há um chifre. Não sei se os irmãos darem para ver, dá para ver o chifre? Em cada ponta deste altar tem um chifre. Qual o significado disso? Primeiramente, era funcional. Aquele animal poderia se debater e eles amarravam aquele animal ali naquelas pontas. Porque nós precisamos lembrar de que aquele sacrifício para aquele animal era involuntário. Ele não queria estar ali. E se ele soubesse, ele nem sairia de casa. Mas você nota a diferença do sacrifício do velho para o sacrifício do novo? Enquanto o sacrifício do velho foi totalmente involuntário para o cordeiro, o sacrifício do novo foi totalmente voluntário. Jesus Cristo não foi amarrado na cruz. Ele se deu por nós. Ele se entregou por nós. Ele se deu de uma vez por nós. Ninguém tirou a sua vida. Ele mesmo a ofereceu prontamente no altar do holocausto por nós. Mas estes chifres, além de ser funcional, ele demonstrava o poder do sangue. Porque na Bíblia, chifres simboliza o poder divino. Os irmãos lembram quando Josué, junto com os sumos sacerdotes, derrubaram o muro de Jericó? As trombetas que os 7 sacerdotes tocavam eram de chifre de carneiro. Vocês lembram como Samuel foi ungir Davi? Com chifre, cheio de óleo. Nós vamos ver lá no Apocalipse chifres. E aqueles chifres são uma cópia, é o anticristo, é uma imitação do poder de Deus, do poder do Cristo verdadeiro. Então chifre era poder, simbolizava poder. E o sumo sacerdote, ou sacerdote, ele tinha que fazer o seguinte: depois que ele imolava, ele passava o dedo no sangue, Vitor, e ele pegava aquele sangue e passava nos 4 chifres. Note que esses chifres, eles estão apontados para o ar, para o céu. É como se aqueles chifres estivessem oferecendo a Deus Pai aquele holocausto, aquele sacrifício. E ali a manifestação do poder de Deus na aceitação daquele sacrifício, demonstrando ali o poder daquele sangue, mas não daquele sangue. Aquele sangue era apenas um símbolo, demonstrando o poder do sangue de Jesus na cruz do Calvário, porque nós cantamos hoje à noite que há poder no sangue, irmão José, Maria, cantamos hoje este hino. E estes 4 chifres também simbolizava grandes verdades que a cruz nos oferece, ou grandes vitórias. Simbolizava redenção, resgate, substituição e reconciliação. E essas verdades espirituais é somente pelo sangue de Jesus. É somente pelo sangue que nós somos redimidos, louvado seja Deus. É somente pelo sangue que nós somos resgatados. E é somente pelo sangue que nós fomos substituídos. E é somente pelo sangue onde há reconciliação. Louvado seja Deus. Amém? Oh, Pai, eu não sei, Pai, as lutas que você passa, as dificuldades que você enfrenta ou está enfrentando, as aflições do seu coração querido e queridas, mães hoje presentes, todos nós. Eu não sei as lágrimas que você tem derramado, os desafios que você tem enfrentado, as tristezas que você tem sentido. Mas há uma porta aberta para nós.
há um sacrifício perfeito para nós. Há um lugar onde nos concedeu grandes vitórias. E este lugar é o altar do holocausto, é a cruz. Eu e você não estamos sozinhos. Louvado seja Deus. Confie no seu Salvador, confie nele, dependa dele, viva para ele, caminhe com ele, faça dele o seu melhor amigo, amém? E coloque a sua fé sem reserva nele. Independente do que você está passando, corra para Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Paulo vai dizer: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo de Jesus. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E ele vai dizer, o autor de Hebreus: não te deixarei e nunca jamais te desampararei. Louvado seja Deus. Amém? Confie em Jesus. Dependa de Jesus. Ame a Jesus. Viva para Jesus. Você pode ser um pai muito feliz, um pai muito completo, para a glória do Senhor. Amém? Eu quero encerrar contando uma história de Martim Lutero. Quem foi Martim Lutero? Foi um grande reformador. Conta-se que um dia Martim Lutero teve um sonho, irmãos, um sonho notável. Ele sonhou que Satanás apresentava ali um grande pergaminho enrolado. Satanás é aquele que quer nos desanimar, quer nos acusar sempre, quer que nós não venhamos olhar para Jesus e depender de Jesus. E ele sonhou que ele chegou com esse grande pergaminho enrolado. E quando ele chegou, Satanás logo tratou de desenrolar aquele pergaminho. Quando ele bateu o olho naquele pergaminho comprido, letras pequenas, ele logo viu o que estava escrito ali. Era todas as falhas, fraquezas de Martim Lutero. Ele olhou e viu, havia uma relação das suas falhas, dos seus pecados, das suas fraquezas, tudo. E ele não pôde fazer nada, ele só pôde dizer: poxa, é verdade. Tudo que está escrito aí é verdade. Acabou de olhar, confirmou que tudo que estava escrito era verdade. Ele perguntou para o seu inquiridor: tem mais alguma coisa? O seu inquiridor, Satanás, disse: sim, tem mais. E foi lá e trouxe outro pergaminho, meus amados irmãos. E ainda estava cheio, escrito, das falhas. Era algo inegável. E tudo aquilo incriminava Martim Lutero. Tudo aquilo era verdadeiro. Ao terminar de ler toda aquela acusação, Martim Lutero perguntou para ele: tem mais alguma coisa? Ele disse: não, é isso aqui. Martim Lutero disse assim: agora faça o seguinte, pega uma pena, coloque em tinta vermelha e escreve embaixo: o sangue de Jesus, o Filho de Deus, me purificou de todo pecado. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o sangue de Jesus nos purificou. Não há nada que ele venha querer nos acusar, nos querer diminuir a nossa fé. Você é vencedor em Cristo Jesus.
Você é lavado pelo sangue de Jesus. Permaneça firme no Senhor. Amém? Dedique a sua vida ao Senhor. Você é lavado pelo sangue de Jesus. Que Deus nos abençoe. Fiquemos em pé. Pai, nós queremos muito te agradecer, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, Pai. E o Senhor conhece o quanto nós somos falhos, somos fracos, somos dependentes do Senhor, o quanto somos limitados. Mas nós olhamos hoje que Deus trabalha com a nossa limitação, de que há um lugar onde nós podemos nos fortalecer, há um lugar onde nós podemos buscar sabedoria e graça e misericórdia, há um lugar onde o Senhor renova a nossa fé, a nossa esperança, nos coloca em pé. É o Senhor Jesus, é a cruz de Cristo. Ó Pai bondoso, e nós queremos isso, nós dependemos do Senhor. O Senhor conhece o coração de cada pai hoje presente, o que eles têm passado, o que eles têm experimentado, os desafios que os filhos estão sofrendo, passando. Isso nos atinge, nós ficamos entristecidos e nós não sabemos como ajudar. Mas hoje à noite o Senhor nos deu um lugar de vitória, nos deu um lugar onde, Pai, nós podemos continuar firmes e continuar a ser bênção para os nossos filhos, continuar a ser bênção para o nosso lar, para a nossa esposa, para a nossa família. E este lugar é a cruz de Cristo Jesus. Ó Pai bondoso, muito obrigado, porque nós não estamos sozinhos. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco, Pai. E o sangue do Teu Filho nos purificou de todo o pecado. Louvado seja Deus. Assim oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.